Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa programação de hoje. Está começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil. E hoje já começo com uma perguntinha para você, viu? Qual que é a tua opinião sobre os pets que fazem parte da vida cotidiana, diária, em todos os segundos, todos os momentos dos seus donos, da vida dos seus donos? Seja em restaurantes, seja em hotéis, seja em passeios, seja em viagem. Qual que é a tua opinião? A gente vai entender o que está acontecendo com os seres humanos, né? Essa mudança no estilo de vida, essa aproximação com os bichinhos também. A gente vai entender o quanto isso pode envolver a vida de algumas pessoas e de pessoas que amam e pessoas que não têm tanto apreço assim pelos bichanos e bichinhos em locais públicos. A gente vai entender um pouco mais sobre isso também. Além disso, já vou te avisando, amanhã é dia dos bombeiros, isso mesmo. A gente antecipou uma homenagem para esse profissional que é um verdadeiro herói nas nossas grandes cidades e nas pequenas cidades também. Então, eles estão em todos os cantos, estão ajudando no que for preciso, porque o bombeiro, genuinamente, a profissão surgiu para combater o fogo, mas eles fazem parte de ajudas humanitárias em todo o mundo, em todas as situações, principalmente em enchentes, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar um pouco mais o trabalho dessas pessoas. E além disso, primeiro emprego. E daí? Primeiro emprego, me diz aí, me conta. Como é que tá a tua busca por esse primeiro emprego? Tá difícil? Você tem filho, neto, filha, neta? Tá difícil para essa pessoa encontrar um trabalho? Todo mundo tem vaga, mas exige a tal da experiência. A gente vai te dar algumas dicas valiosíssimas para que você possa encontrar o primeiro emprego com qualidade e com certeza com dignidade para esse jovem, para essa jovem que está buscando essa primeira oportunidade de vida. E a gente agora vem falando do especial Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti. Aconteceu no finalzinho de março. É uma das maiores ações de mobilização em prol da caridade no Brasil. Foram mais de 100 toneladas arrecadadas de alimentos. E a gente vai acompanhar a entrega de 8 toneladas na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha como foi? Vamos embora. O Espírito Santo é um dos estados que estão recebendo doações arrecadadas no especial Compromisso de Amor. 8 toneladas de alimentos vão para a cidade de Mimoso do Sul, que fica aproximadamente a 1 hora de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 22 de março, Mimoso do Sul foi atingida por fortes chuvas que deixaram algumas cidades debaixo d'água e, infelizmente, um saldo de 18 mortes. A cidade, que teve centenas de casas e lojas invadidas pela força das águas, foi a que mais sofreu as consequências do temporal. E até hoje luta para se recuperar da tragédia. Foram 13 cidades atingidas, 3 delas de maneira mais forte. Foi uma explosão de generosidade, uma explosão de solidariedade, muita gente se juntando e fazendo a sua parte, ajudando de alguma maneira. A paróquia São José está servindo de abrigo para a comunidade que foi afetada. Por isso, as cestas básicas estão sendo recebidas na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Cachoeiro do Itapemirim. Foram 8 toneladas de alimentos que aqui chegaram. Então nós estamos muito felizes, nossa gratidão, nosso obrigado ao Padre Reginaldo e toda a sua equipe da TV Evangelizar pelo bem tão grande que está fazendo aqui para a nossa cidade, para a nossa diocese e para a paróquia de Mimoso do Sul. Quem participa dessa ação aqui na paróquia, como a Maria Helena, de forma voluntária, fala do prazer, da alegria em ajudar. É uma coisa que me faz feliz, entendeu? Saber que eu estou ajudando outras pessoas, a minha paróquia, a nossa comunidade, essas pessoas que precisaram da gente, né? Padre Gracione, pároco da Catedral de Mimoso do Sul, agradece todas as doações recebidas. Nós sabemos que muitas pessoas foram afetadas e essas doações são de extrema importância para chegar a essas pessoas. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada pessoa que doou e, de modo muito especial nesse momento, a TV Evangelizar,
na pessoa do padre Reginaldo Manzotti, que muito contribuiu com as nossas famílias, através dessas doações. Para o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, é a reafirmação da comunhão e da solidariedade da igreja no amparo a todos que precisam. Eu queria agradecer de coração ao padre Reginaldo Manzotti e toda a sua equipe e as pessoas que participam desse projeto pela ajuda que nos deram, e queria incentivar. Não é necessário que aconteçam tragédias para fazermos o bem. O bem tem que ser feito sempre. Então, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a cada uma esses gestos de solidariedade e de amor. Eu acho que essa fala é realmente perfeita para a gente exemplificar aquilo que a gente precisa. A gente não precisa doar só no momento da tragédia. A gente não precisa lembrar de fazer uma doação só no momento do desespero alheio. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente viu o que aconteceu no Espírito Santo. São situações muito tristes, muito severas, em que a natureza ela tem essa situação absolutamente descontrolada e é a população que sofre. E é a população mais pobre que sofre. Então você que está nos assistindo, que de repente quer fazer parte de uma ação voluntária, quer fazer parte de uma ajuda humanitária, você pode também se tornar um associado, porque a Associação Evangelizar atende todo o Brasil. Nós atendemos todos os cantos do país e não só no momento da tragédia. O nosso trabalho vem de quase 20 anos. Um trabalho de união, unindo forças, unindo pessoas como você, como todos nós aqui, que a gente consegue elevar a nossa fé através das doações e com certeza ajudando quem mais precisa. Essa é a doação assertiva, não é aquela doação inútil. A gente vem falando muito disso, né? Às vezes você vai ali, dá um dinheirinho no sinaleiro, dá uma bolacha, um lanchinho, alguma coisa, mas qual é a doação que vale a pena? É aquela que você pode mudar a vida de quem mais precisa, a vida de quem passa fome no Brasil. Porque, infelizmente, se a gente ficar esperando o poder público tomar conta disso tudo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Você faz a sua, eu faço a minha, todos nós fazemos a nossa parte. Damos as mãos, não soltamos as mãos de jeito nenhum e a gente vai ajudar uma quantidade muito maior de pessoas. Então, as informações estão aqui, no QR Code. É só você colocar teu celular aqui, a câmerazinha aqui no QR Code e já tem essas informações para que você possa se tornar um associado e ajudar muito mais pessoas. Viu só? Isso é bom demais. E continuando no Espírito Santo, agora a gente vai viajar um pouco. Vamos viajar? Espírito Santo, a gente vai direto conhecer, gente. Ilha das Caieiras. Você já ouviu falar em desfiadeiras de siri? Sim, desfiadeiras de siri. São mulheres extremamente habilidosas que trabalham fazendo todo o desfiar da carne desse bichinho. Gente, é um trabalho incrível e, inclusive, elas estão em processo para se tornarem patrimônio cultural imaterial da região. Vambora? Vamos viajar. A Ilha das Caieiras é um oásis na periferia de Vitória e território de base da cultura tradicional feminina, símbolo vivo da identidade cultural capixaba. As mãos trabalham de forma ágil no ofício. As mulheres habilidosas com maestria extraem a carne branca do siri, crustáceo abundante no encontro do rio com o mar e o mangue. Simone Leal é liderança feminina comunitária, representante da comunidade pesqueira. Exerce o ofício de desfiadeira de siri e diz que empreende desde a infância, o que garantiu renda e experiências. Que você sabe que você, quando está fazendo esse barulhinho, você é o de barulhinho da grana entrando. É o barulhinho do dinheiro. Experimentar por algumas horas a arte do desfio me fez pensar que o ofício de Simone e de seu grupo social estritamente feminino sustenta a base da cultura capixaba. A desfiadeira de siri é aquela que desfia o siri, que faz parte da torta capixaba. A torta já diz, torta é capixaba, muqueca é capixaba. Então a desfiadeira, ela não... Sem a desfiadeira, eu acho que não existe patrimônio do Espírito Santo. Ao visitar esse tesouro de Vitória, você terá a oportunidade de saborear, experienciar e valorizar o modo de vida das mulheres da Ilha das Caieiras. Um mergulho na história do rico mangue urbano da ilha. Um exemplo inspirador de como a cultura tradicional
pode unir-se ao contemporâneo para criar, então, um patrimônio cultural gastronômico. Isso aí deveria ser discutido nas escolas. Olha, vamos lá na Ilha das Caieiras, conhecer as desfiadeiras de siri, conhecer a comunidade, onde as mulheres, né, são as protagonistas lá, né, das suas casas. Eu acho que isso aí seria muito importante. Muito bem, você viu só que legal? Esse trabalho, gente, é um trabalho incrível que a gente vê nessas regiões do Brasil, seja no Norte, no Nordeste, aí você vê o Espírito Santo. E se você quer acompanhar um pouco mais sobre tudo isso, você acompanha aqui. A gente mostra diversas culturas espalhadas pelo Brasil. E agora chega o momento da gente falar sobre os bichinhos. Como que anda a tua opinião sobre os bichinhos cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas? Porque a gente agora... eu estava conversando aqui com a psicóloga que é mestre em análise do comportamento, que é a Kátia Biscolto, que está aqui com a gente. E a gente estava falando, nossa, mas é uma pauta para veterinário, né? Mas, na verdade, não. Sim e não, na verdade, né? A gente fala muito sobre o envolvimento do ser humano com os animais, que isso é super positivo, é super gostoso, é interessantíssimo. Pessoas que ajudam os bichinhos e eles também nos ajudam, de certa maneira, né? Eles ajudam a gente a recuperarmos muito da nossa autoestima que ficou perdida em algum momento na vida. Mas e qual que é a tua opinião daquele pai de pet, mãe de pet, que vão para todos os lugares, restaurantes, passeios, viagens, tudo acompanhando, com o bichinho acompanhando? Como é que funciona isso na vida dessas pessoas? Me conta. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão precisando de apoio, né? Então, nós temos, às vezes, a família, ou a família longe, ou decisões marcantes na vida de cada um de nós. E os animais cada vez mais estão presentes como esse suporte, né? Eles trazem para a gente, na convivência, sensações prazerosas, sensações de cuidado, de amparo. Então, isso cada vez mais está presente no dia a dia das pessoas. Isso é um ponto muito positivo, né? Sim. A gente percebe que, alguns anos atrás... Imagina, você entrar num restaurante com um bichinho, era impossível, isso não existia. Hoje já tem essa possibilidade, né? Muitos restaurantes, muitos hotéis, muitos parques, lugares que são pet friendly, né? Onde você pode levar o seu amiguinho bicho junto. Mas e as pessoas que não veem com bons olhos isso tudo, né? Porque a gente tem muito isso, né? Tem aquelas pessoas que não gostam da presença de crianças, por exemplo. Tem aquelas pessoas que não gostam da presença do animal, do outro, nos lugares. Como é que lida com isso? Aqui é uma questão, acho que, de escolha, né? Então, assim, se você não gosta dessa convivência e você vai a um espaço que é pet friendly, provavelmente você vai ter que estar ciente do quanto da regra desse ambiente e do quanto esses animais vão poder usufruir desse espaço, né? Mas os próprios donos dos pets também têm que estar conectados ou cientes dessas regras, porque existe uma grande diferença entre o espaço que é amigo, né, do bichinho e o espaço que é para o bicho. Então, a gente tem legislação para esses espaços pet friendlies, mas também a gente tem que levar em consideração o bom senso de cada um deles. O animal que fica junto nesse espaço, compartilhado com pessoas que não têm pets, ele tem que estar preparado, né? Ele tem que ter ali o seu comportamento, de alguma forma, também confortável. Ele tem que estar confortável. Então, um cachorrinho que late demais, ou que ele está ali muito agitado, talvez ele não esteja confortável naquele espaço também. Tem alguma coisa incomodando, né? O próprio animal, ou seja, o dono do pet tem que estar ciente de que o conforto não é só dele, o conforto também é do animal, né? Então, assim, geralmente vai ser o cachorro que late demais. De repente, isso vai incomodar uma mesa ao lado. Mas aquele cachorro que está latindo demais, ele não deve estar bem, né? O cachorro late, ok. Sim, mas se ele está latindo demais é porque ele deve estar com algum desconforto. Ele não está confortável ali. Então, acho que tem uma questão de bom senso também em dividir estes espaços, né? Saber as regras de cada espaço, porque tem espaços que a área vai ser restrita a um espaço específico, outros não, vai ser livre, né? Mas mesmo assim, não é o espaço pet. É um espaço de convivência, ou seja, ali é um espaço de humanos compartilhados com seus bichos. Isso é bem importante a gente citar. Porque às vezes a gente tem essa linha tênue que ela é facilmente transposta, né? Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa ideia mesmo. E agora, me diz uma coisa, Kátia. Essa história de assumir o bicho como filho, né? A gente percebe que com
existem muitas questões ligadas à saúde humana também, que vem gerando uma infertilidade, né? E essa infertilidade está cada vez maior no mundo todo. E a gente percebe muitos casais, ou às vezes só homem, ou às vezes só mulher, buscando o pet e tendo o pet inicialmente como um pet, mas aquele carinho, aquele amor materno e paterno pelo bicho. Como é que é isso, né? Como é que a gente consegue fazer essa divisão? Porque a gente tem que ter noção também que o bicho vive pouco, né? A questão, vamos pensar aqui, talvez eu não responda, eu problematize mais. O espaço do animal na nossa convivência não pode tirar a característica dele enquanto indivíduo, animal. Né? Ou seja, se eu começo a partir, vamos dizer assim, o quanto confortável vai ser para esse bicho estar humanizado demais? Né? A gente está tirando ele da sua própria identidade. Então, acho que tudo que é excessivo, né? Então, o descuido desse bicho vai gerar negligência e sofrimento, e talvez o cuidado, né? Transformar esse bicho num humano também não seja compatível e bacana para esse bicho, né? As famílias que optam, né? Ou os indivíduos que adotam esse bichinho como companhia, eles vão ter muito amor. O amor não é o problema, né? O amor vai gerar cuidado, vai gerar bem-estar, vai ser uma troca. O que talvez seja problema seria o bicho não poder ser não poder ser bicho, né? Não poder ser quem ele é. Humanizar esses animais, sim. Né? Sempre pensando que se esse bicho não vai estar confortável, ele vai ter uma alteração de comportamento. Então, para a gente pode parecer muito engraçado, né? Quando você começa a colocar as botinhas, as meinhas... A chupeta. Então, isso gente, pode parecer muito bacana para a gente, mas o quanto, de fato, isso é bacana para o animal. Né? Então, o acompanhamento e até mesmo o respaldo de um veterinário, tá? Para saber se isso é adequado. Né? Então, assim, sei lá, vou usar uma sapatilha para não queimar a pata do animal quando eu vou andar com ele na rua. Tem horários que você pode andar com o teu animal na rua que também não vão machucar. Né? Então, se a temperatura do solo é que vai determinar isso, esse conforto ou não. Então, talvez a sapatilha não seja o adequado, ou talvez não traga tanto conforto para esse bicho. Né? A gente não tem neve aqui, né? Ou seja, a neve seria ali uma condição que poderia machucar o bicho na hora de passear em lugares que tem neve. Aqui a gente tem que cuidar com o calor. Então, levar a passear antes de estar muito quente, né? Ou no finalzinho da tarde, quando está mais tranquilo, seria uma solução para não precisar colocar sapatilhas, de repente, nesses pets. Isso é muito importante. Quer dizer, entender que o animal é animal. E deixar ele nesse espaço, deixar ele viver como um animal. Né? Educá-lo para a convivência, né? Isso é esperado. Né? Ele está sendo domesticado. Então, para que ele esteja num restaurante, ele não vai poder subir em cima da mesa. Ele vai ter que ficar sentadinho, ele vai ter que ficar confortável nesse restaurante enquanto os donos comem, né? Enquanto os outros... as outras pessoas do restaurante estão ali também. Sim. Então, ele tem que estar confortável. Então, ele tem que ter ali o seu treinamento para estar confortável nesse ambiente, mas sem tirar a característica dele de cachorro, de animal. É isso aí. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a você Foi pelo muito convite. Bom. Você vai ter que voltar mais vezes para a gente falar de outros tantos assuntos ligados ao comportamento humano, que é muito importante, né? Porque a partir do momento que a gente começa a entender que nós somos humanos e os animais são os animais, e o carinho é recíproco, eles fazem muito bem para a nossa vida, nos tiram de situações de ansiedade, depressão, e a gente também pode ajudá-los, né? Mas mantendo eles como bichos de verdade, né? Porque isso é respeitar os animais também. Obrigada, Kátia, mais uma vez, viu? Obrigada Prazer a vocês pelo convite. Boa tarde. Para você que está em casa, rapidinho, 2 minutos, eu volto já com o intervalo voando, porque tem homenagem hoje para os heróis da nossa vida, das nossas cidades, os bombeiros. A gente volta já.
Estamos de volta com imagens da cidade de Carambeí, região dos Campos Gerais do Paraná. A cidade foi um dos polos da imigração holandesa no Brasil. São várias colônias formadas e muitas delas se conservam até hoje, todos os seus costumes vindos da Holanda. E olha que legal, hein? Essa é uma região belíssima, com escolas, e eles falam, né, a língua origem aí da Holanda também. Lugar lindo. Você que não conhece, está convidado a conhecer essa região do nosso estado aqui do Paraná. Bem, para a gente continuar a nossa programação, eu quero dividir com vocês uma informação. Segurança no trânsito. Uma operação que se chama Saúde e Paz no Trânsito visa essa redução, principalmente nos casos de urgência. A questão ligada ao trânsito, ela é muito importante a gente falar sobre ela, porque a gente vê novas gerações tirando carteira, se formando, indo para as ruas. E aí essa mistura de gerações muitas vezes causam conflitos. O Lucas Marconsoni preparou uma reportagem especial para a gente exatamente sobre isso. Saúde e paz no trânsito. Olha só que interessante. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito e Corpo de Bombeiros, todos mobilizados em um único objetivo, a segurança no trânsito. A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, deu início a uma grande campanha educativa com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito em todo o estado. A campanha faz parte da Operação Saúde e Paz no Trânsito, que visa especialmente a redução de casos de emergência em hospitais, desafogando o sistema de saúde paranaense. O foco dessa operação, dessa campanha Saúde e Paz no Trânsito, é conscientizar as pessoas a respeitarem, né, o que dita a lei de trânsito, e com isso nós temos um trânsito mais seguro e também condições de a saúde dos municípios do estado atender com mais qualidade as pessoas. Percebemos que a principal causa de internação são os acidentes e os eventos externos. De sorte, o que acontece? As pessoas vão nas UPAs, precisam ser encaminhadas e, eventualmente, os grandes hospitais estão abarrotados de eventos externos e não conseguem rodar outras causas, os eventos clínicos. A operação acontece simultaneamente em diversas cidades do estado. Materiais educativos estão sendo entregues e palestras estão sendo realizadas sobre direção defensiva, o uso do celular no trânsito, o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e, o mais importante, a combinação proibida de álcool e direção. As campanhas educativas, obviamente, estão sendo feitas nos grandes centros, nas escolas também estão sendo feitas, mas as campanhas, as operações de fiscalização e de trânsito estão sendo feitas a todo momento. Essa ação é uma ação extremamente importante. Diminuindo as causas externas, fatalmente teremos mais leitos disponíveis para outros eventos de saúde que não sejam especificamente as causas externas e os acidentes automobilísticos. A campanha Saúde e Paz no Trânsito ocorre em um momento crucial, visto que as estatísticas locais apontam um aumento no número de acidentes nos últimos meses, o que tem pressionado os serviços de emergência e hospitais em todo o estado. Segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestres, os acidentes nas rodovias em todo o país aumentaram 2,4% em comparação com 2022. No ano passado, foram registrados mais de 76 mil acidentes nas rodovias, com quase 2 mil mortes. Nas rodovias federais do Paraná, foram contabilizados em 2023 6.827 acidentes de trânsito, com quase 560 vidas perdidas. Para os motoristas, a ação é muito importante. Para todo mundo se conscientizar, né? Em respeitar. Às vezes a gente está tão despercebido, né? No trânsito e essa iniciativa acho que dá uma informação a mais. E o se colocar no lugar do outro, né? Você perceber que aquele motorista que está apressado, ou que está atrás de você, ou que está do teu lado, ele pode estar numa situação difícil, né? Se colocar no lugar do outro, né? Nem sempre é uma disputa por espaço. Às vezes a pessoa ela só precisa de repente estar com uma pessoa dentro do carro, precisa levar para um hospital, é uma situação de emergência. Então, se colocar no lugar do outro é a melhor maneira para a gente ter um trânsito mais saudável, né? E de muito respeito. Agora é o seguinte, recadinho para você que tem problema de cicatrização.
Você tem essas questões? Tá difícil cicatrizar uma feridinha no seu braço, no dedo, às vezes puxou uma pelinha no dedo, no cantinho do dedo, ou cortou o dedo com uma faca ali na hora de fazer uma comida, na hora de cozinhar e não cicatriza nunca? No Fala Doutor de hoje, o Dr. Júlio Luckman traz algumas dicas bem legais para você cuidar dessa cicatriz aí que não tá fechando. Olha só. E a vida não para! Sabe aquela ferida difícil de cicatrização? Pessoa que trabalha em alguma coisa que está sempre se machucando, tem criançada em casa, está sempre ali ralando o joelho, ralando a mão. Existem duas plantas que a gente consegue fazer uma tintura bem simples, extremamente útil para esse tipo de situação, para melhorar a parte de cicatrização e ainda fazer a asepsia, a limpeza desse machucado. Quais são as plantas? Nós temos aqui a calêndula. A calêndula é uma flor que tem um potencial de cicatrização muito interessante e nós temos uma outra planta que é incrível, que é o chamado barbatimão. Barbatimão. Sempre importante a gente olhar os nomes científicos das plantas. Você vai pegar um vidro desses que a gente tem de compota em casa, bem simples de fazer. Coloca metade de calêndula, metade de barbatimão, acrescenta álcool 70% e deixa por 30 dias. Depois desse tempo, você pode coar e usar esta solução que está aqui dentro. Esse meu aqui já está pronto para usar e você pode passar nesse ferimento, sempre lembrando de fazer um cuidado, sempre cuidar bastante com a questão da limpeza, né? Mas essas duas plantas são muito legais e como a gente está usando aqui o álcool pode, nesse caso, também fazer asepsia. Essa solução a gente não deve tomar, sempre passando de maneira tópica, tá bom? Dr. Júlio Luckman na área. Beijo. Obrigada, doutor Júlio, pelas dicas sempre pontuais aí para ajudar a gente com a nossa saúde. E agora eu quero ajudar você que está aí do outro lado, que tem um jovem, um adolescente, uma jovem, uma adolescente em casa, tá com dificuldade de encontrar o primeiro emprego. Oh, meu Deus do céu, gente, eu passei por isso. Você deve ter passado por isso, tantas pessoas passam por isso todos os dias. Só que tem muitos pontos, muitos projetos, principalmente, que ajudam, né? Eu digo que hoje é muito mais fácil de você conseguir um primeiro emprego do que antigamente, quando eu era adolescente, né? Então as dificuldades elas são grandes, mas as facilidades, né, em empresas que buscam ajudar esse jovem, elas estão aí no mercado. E eu recebo agora o Cláudio Fonseca, que é coordenador do Núcleo Técnico de Aprendizagem do CIE Paraná, para falar exatamente sobre isso, sobre essa importância do primeiro emprego. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Cláudio, como é que funciona isso? Primeiro emprego, olha, eu tô batendo perna para tudo quanto é canto, tô entregando um currículo, mas é um currículo sem experiência, somente com a minha base de estudo, com as minhas pesquisas, e ninguém me chama porque eu não tenho experiência. Como é que é isso na vida de quem está precisando trabalhar? Olha, Camila, esse é um problema, né, que muitos dos nossos jovens, até inclusive os nossos parceiros também, né, têm essa dificuldade muitas vezes de encontrar, né, o jovem, dar essa experiência para o jovem. E aí tem o programa de aprendizagem, né, que é a legislação 1097 de 2000, que trouxe essa oportunidade, né? Então a gente trabalha, né, também esse jovem com cursos livres para ele poder entrar na aprendizagem e assim ele poder desenvolver, né? Então ele vai trabalhando justamente a aprendizagem. Então ele está aprendendo e também já na prática junto com a empresa, né? Então é um ensinamento mútuo, né? Certo, mas aí você de casa me pergunta, Carla, me diz aí, me fala a verdade. Esse negócio do primeiro emprego. Às vezes a empresa não está buscando a formação, ela está buscando uma pessoa que saiba conviver no trabalho. Acho que esse é o grande pulo do gato, né? A pessoa que saiba conviver no trabalho, a pessoa que... Por isso que eles pedem muito essa questão da experiência, porque é a convivência no trabalho, que isso que gera um bom momento ali de divisão de trabalho, a participação de trabalho em equipe. E a gente tá com essa dificuldade na geração Z, né? Sim, bastante. Né? E o que acontece? A gente sempre comenta que, na verdade, eu te contrato pela tua competência técnica, pelo teu conhecimento, e eu te demito pelo teu comportamento.
né? Então, e a geração que nós estamos agora, ela traz uma dificuldade de relacionamento muito grande, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessa aprendizagem que eu comentei contigo, a empresa, a entidade certificadora, o CIE ou qualquer outra, e o jovem, também entra a questão da família. Então, é um triângulo, né, que é feito justamente para trabalhar as competências, muitas delas comportamentais desse jovem. Então, o programa ele é desenvolvido nesse sentido, para que ele também adquira não só o conhecimento técnico, né, porque ele vai ter a capacitação teórica e, consequentemente, vai desenvolver as atividades junto com o seu gestor dentro das empresas, mas também uma questão que a gente identificou isso muito grande, como você comentou, é trabalhar essa parte comportamental do jovem, né? Muitas vezes ele é mais imediatista, né? Impulsivo. E com isso, impulsivo, né? E isso é uma questão que a gente trabalha muito, né? Temos uma equipe multidisciplinar também com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que também dão todo esse preparo, além dos nossos gestores, né? A gente fala com os instrutores. E vocês sentem essa dificuldade em comparação com gerações anteriores? Sim. Tem uma diferença muito grande? Tem. Por exemplo, na minha, né? Hoje eu estou com 43, na época eu não tinha aprendizagem. Então, realmente, essa dificuldade do primeiro emprego, a questão da experiência. Então, os jovens, a legislação a partir do ano 2000, ela veio facilitar, né, esse ingresso desse jovem. Então, é importante também que muitas empresas, né, que têm a sua responsabilidade, né, não vou só dizer responsabilidade social, mas que ela traz isso também para o jovem no sentido de desenvolver. Sim. Né, e as entidades certificadoras no sentido de dar o subsídio também para que esse jovem venha para o programa de aprendizagem, né, tenha o conhecimento técnico e se aperfeiçoe, inclusive para se manter no mercado de trabalho. Essa questão do se manter no mercado de trabalho também pega bastante. A gente tem visto números de contratação da geração Z em que eles não ficam no emprego. Ficam 30 dias e tchau. Não gostei, vou embora. Entra em outro emprego, fica mais 30 dias, não gostei, vou embora. E assim vai, um não gostei daqui, um não gostei dali. Como é que a gente muda essa mentalidade? Porque o trabalho não é uma questão de você gostar ou não gostar. Você tem que adquirir aquela experiência, vivenciar aquele trabalho para você realmente ter uma opinião formada, né? Porque imagina, 30 dias não é nada, né? Para quem já trabalhou 20 anos em uma empresa, 30 dias não é nada. Então, assim, para você vivenciar e entender que trabalho é trabalho. E nós estamos num momento muito interessante com relação disso, falando um pouquinho do mercado de trabalho. E essa geração agora, eles têm uma curiosidade muito peculiar, né? E é uma vantagem, porque hoje eu posso estar numa empresa, mas olhando um futuro próximo, né? Olhando para o mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando nós falamos na taxa de efetivação da aprendizagem, nós temos parceiros hoje com mais de 80% de absorção dos aprendizes. Olha, né? Então, ótimo. isso é um índice muito bom, mas, ao mesmo tempo, o programa de aprendizagem ele te dá aquele subsídio para que você também procure uma nova oportunidade. Sim. Né? Às vezes, essa inquietude, né, que a gente fala do jovem, até uma palavra que você utilizou antes, a questão da impulsividade. Né? Então, ele tem isso, é da geração. Né? E as empresas também estão se adaptando a esse novo profissional. Né? Eu digo sempre que é uma troca mútua, né, com relação a esse processo. Né? Sempre na questão da aprendizagem. E esse processo do trabalho do CIE é no Paraná? Me conta sobre essa expansão, vocês têm um foco aqui, porque a gente está ao vivo para todo o Brasil, né? De repente tem alguém nos assistindo aí, de repente não, tenho certeza que tem alguém nos assistindo, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todos os cantos do Brasil. Como é que funciona esse trabalho? Hoje nós temos, eu estou aqui, nós atuamos, o CIE, ele é uma entidade nacional. Né? Nós estamos no CIE Paraná, então nós temos CIE de São Paulo, né? Para todo o Brasil inteiro. Olha, né? maravilhoso então, ele faz isso. todo esse processo. Então, dentro do Paraná, hoje, nós atendemos e podemos estar atendendo a nossa capilaridade em todos os municípios do Paraná, né? Tanto na aprendizagem presencial, quanto também na aprendizagem no EAD. Maravilha, então o processo todo então é trabalhado no Brasil todo, então o CIE de vários estados, em qualquer região que você estiver, você pode buscar todas essas informações que ele passou pra gente aqui, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz aí na busca do seu primeiro emprego. Muito obrigada pela tua presença aqui e vamos marcar mais vezes pra gente falar sobre essas oportunidades, mostrar um pouco dessas vagas para quem está nos assistindo. Não, com certeza, pode contar conosco sempre, né? Nós temos também os cursos livres, né? Então é para toda e qualquer população,
né? A gente, acima dos 14 anos, questão de entendimento e etc. Todas as faixas etárias? Toda faixa etária. Ai, que maravilha. Né? A gente brinca até os 99, né? Ou mais, né? Porque hoje nós temos... Passou do 100, o CIE está atendendo também, né? Exato. Né? Isso é Pode bom contar demais. conosco e também temos a questão do estágio, né? Que daí independe, só tem que ser acima de 16 anos. Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer. Agora vamos falar de turismo. Você que está em qualquer canto do Brasil. Você já conheceu Minas Gerais? Pois então, Minas Gerais tem se movimentado na parte turística. Para vocês terem uma noção, foi mais de 15 vezes a média de visitação de turistas por lá. Isso é a média do Brasil, tá? Então, tem muito turista escolhendo Minas Gerais e a gente vai para lá agora. As cidades históricas de Minas estão entre as mais importantes para o patrimônio cultural do Brasil. O estado tem se destacado como opção de turismo histórico, religioso e de eventos. Isso é comprovado pelos números. Dados do IBGE revelaram um recorde nos primeiros meses deste ano. A movimentação turística em Minas foi mais de 15 vezes maior do que no restante do Brasil, sem falar que de março de 2023 a fevereiro de 2024, as atividades do setor por aqui aumentaram 12,6%, enquanto a média nacional foi de menos de 5%. Cidades como Ouro Preto atraem visitantes o ano todo. A demanda turística gera novos postos de trabalho, não só nas cidades históricas. De acordo com o novo CAGED, em fevereiro, o turismo empregou quase 370 mil pessoas e foram abertos 28 mil novos empregos no estado. Segundo os dados do IBGE, há mais de um ano, Minas lidera o crescimento das atividades turísticas no Brasil. Mas esse ano, no mês de fevereiro, aconteceu um fenômeno, e claro, impulsionado pelo carnaval, pelos festivais, também pelo verão em Minas Gerais, nos nossos lagos, nas cachoeiras, nas cidades históricas barrocas, coloniais. Minas Gerais cresceu, gente, 1.533% acima da média da variação nacional. Algumas tradições preservadas, como a linguagem dos sinos em São João del Rei, são atrativos a mais no turismo e encantam visitantes do mundo todo. Essa história nós vamos contar em breve aqui na TV Evangelizar. E olha, a gente conversou hoje com a Michelle, ela falou sobre o sino, gente, que tá balançando o sino da cabeça dela até hoje, depois das reportagens que ela fez. A gente vai entender um pouco mais sobre os sinos, que são parte histórica das igrejas e das cidades históricas também. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Presta atenção. Isso aqui é a nossa página no Instagram. Como é que você faz para participar da exposição de arte do nosso estúdio? Você vai mandar mensagem no Instagram e a gente vai expor as suas obras por uma semana aqui no nosso estúdio. Olha que legal! E de qualquer canto do Brasil. Acesse lá, @evangelizartv, vai no nosso direct, manda fotos, vídeos das suas peças, das suas obras, das suas peças de arte e a gente vai estar trazendo de qualquer canto do Brasil, viu, gente? Às vezes você pensa, não, tem que estar perto de vocês aí. Não precisa. Pode estar em qualquer cantinho do Brasil, a gente vai trazer para cá. Eu vou mostrar para vocês algumas delas, que é muito legal. Essas aqui são umas das minhas preciosidades. Essas aqui são as que mais gostei. Olha que legal, são remos, gente. Mas não é um remo de verdade, não. Não é para sair remando, não. Esses remos são todos feitos para você decorar, né, a sua casa, decorar o seu ambiente, a sua sala, o seu quarto. Para quem ama motivos marinhos, esses remos são super bonitos. Tem a prancha com relógio, tem a prancha lisa, tem os relógios todos feitos com motivos marinhos, né? E esse é um processo que a Maré Cheia Artes trouxe pra gente essa semana. Ela ensinou a gente a fazer, a trabalhar com a resina. A Jussara veio aqui e dedicou um pouco, né, desse momento dela a ensinar a gente a trabalhar com essa resina e com tudo, ensinando a fazer a mistura com catalisador e tudo mais para você chegar nesse nível de arte aqui, que é um trabalho muito bonito, muito elegante e tá aí para todo o Brasil. Você que mora no litoral, gente, olha que maravilha para você ter aí a sua segunda fonte de renda e quem sabe se tornar sua primeira fonte de renda. Bom demais, né? Intervalo rapidinho, eu volto já com atualizações da chuvarada no Rio Grande do Sul, dos alagamentos e principalmente vamos falar do trabalho dos bombeiros. Eu volto já.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com imagens da cidade de Cascavel. Olha que belíssima imagem que nós temos aqui de vários cantinhos dessa cidade. Linda, ó. Para quem acompanha a gente por lá, o canal é 50.1, é região oeste aqui do estado do Paraná. Mais uma cidade para entrar na sua lista de viagens. Agora a gente vai falar ainda sobre uma situação bastante difícil que vem enfrentando o Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul, algumas cidades um pouco mais, com mais perigo, eu diria. E está aqui o Odilon para trazer essas informações para a gente. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, ontem a gente destacou os alagamentos, as cheias, algumas cidades do interior, né, já praticamente ilhadas no Rio Grande do Sul, a situação de comportas fechadas, as comportas de segurança do Guaíba em Porto Alegre. Hoje a situação se agravou, principalmente na capital, né, que não tinha visto ainda os alagamentos, mas essa madrugada os alagamentos tomaram conta de parte de Porto Alegre e a gente preparou uma reportagem. Não bastou a tragédia das cheias em quase todos os rios que cortam o Rio Grande. As cheias causadas pela virada no tempo, pelas chuvas fortes que não param, também atingiram um gigante, o Guaíba, que banha Porto Alegre. Cartão postal da capital. Mas com tanta água essa madrugada, foi ele, o Guaíba, que transbordou e leva alerta máximo também a toda a população de Porto Alegre. O nível chegou a 4,5 metros, maior marca desde a enchente histórica de 1941, que havia atingido 4,76 metros. O problema é que a água não para de subir. Invadiu ruas, a rodoviária de Porto Alegre. Por lá, 95% das viagens estão suspensas. As possibilidades são muito restritas para operações. O centro histórico, em vários pontos, alagou. Moradores das ilhas precisaram ser resgatados de barco. Na Zona Sul, avenidas Mauá e Conceição ficaram assim. Na capital, está decretado estado de calamidade pública desde ontem. As comportas de segurança do Velho Guaíba também ontem foram fechadas. Hoje, pela manhã, barcos levados pela força da água chegaram a bater na nova ponte do Guaíba. São 2 rebocadores que se soltaram e que estavam à deriva até ficarem presos assim. A Polícia Rodoviária Federal fechou o trânsito no acesso pela nova ponte, porque por lá o nível da água no rio Jacuí estava muito alto. Sem previsão para a liberação do tráfego, não há no momento ligação de Porto Alegre ao sul do estado por via terrestre. Nesta sexta, pela manhã, eram pelo menos 48 pontos de bloqueio no trânsito em rodovias federais que cortam o Rio Grande. Os números mais recentes da Defesa Civil divulgados às 10h30 da manhã confirmam 32 mortes no estado em consequência das chuvas. Mais de 24.500 pessoas estão fora de casa. Entre elas, 7.000 estão desabrigados. Outros 17.000 desalojados buscaram refúgio em paróquias, galpões, casas de amigos ou parentes. Já são 235 municípios de alguma forma atingidos. Mais de 350.000 pessoas afetadas na tragédia histórica que atinge o Rio Grande do Sul. Os socorristas do Paraná que estão no estado não descansam. Em áreas rurais, o resgate precisou ser feito no telhado das granjas. Nessas imagens encaminhadas pelas próprias equipes do Batalhão de Operações Aéreas, o cenário impressionante nos revela o tamanho dessa cheia, sem precedentes. Em Lajeado, outro helicóptero fez o resgate de moradores que precisaram abandonar tudo pelo telhado de casa. Apenas os esquadrões da FAB, a Força Aérea Brasileira, com outros 3 helicópteros, fizeram 180 resgates em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Em menos de um ano, essa já é a 4ª tragédia climática registrada por lá.
Meu Deus, que situação. Imagens muito tristes, né? Desde segunda-feira, chuvas muito fortes por lá. A gente trouxe as informações da Defesa Civil de 32 mortes. Esses números acabam de subir, né? Oficialmente, a Defesa Civil confirmou 37 mortes em consequência das chuvas no Rio Grande do Sul, 74 desaparecidos. Será que a gente tem imagens ao vivo? Vamos colocar a imagem ao vivo aqui? Olha, gente, essa situação agora, nesse exato momento, né, Odilon? E a gente consegue observar toda a região portuária, né? Quadras depois ali da margem do Guaíba, quadras de alagamento, uma situação realmente muito grave, muito triste no Rio Grande do Sul. Ontem a gente destacou o fechamento daquelas comportas de segurança. Hoje também já apareceram nas redes sociais, né, as imagens dessas comportas de segurança fechadas, mas um transbordo de água pelas laterais, né, do espaço. Aquilo ali tomando conta da cidade lentamente, uma situação muito grave, e o alerta vermelho no INMET, né? Ele continua para todo o Rio Grande do Sul, todo o estado está em alerta vermelha para chuvas fortes, um volume muito grande, pelo menos até amanhã, o fim da tarde. Outro detalhe, o Rio Grande do Sul sempre destaca, né, a cheia histórica dos anos 40, do ano de 1941, a previsão para Porto Alegre é que o nível da água chegue aos 5 metros amanhã, ultrapassando esse número histórico da década de 40, que era de 4,76 metros. Portanto, infelizmente, não são previsões boas aí para as próximas horas no Rio Grande do Sul, também na capital gaúcha. Existem muitas maneiras de vocês ajudarem, tá? O pessoal do Rio Grande do Sul. A gente vai, durante a nossa programação, passar mais informações como é possível você fazer essa ajuda. É muito importante que vocês saibam que essas pessoas não têm para onde ir. Essas pessoas estão literalmente ilhadas nos telhados de suas casas. Os animais estão à deriva, literalmente, gente, isso é muito sério. Sem água, sem luz, sem comida, absolutamente literalmente com a roupa do corpo. A gente viu as imagens, né, eles sendo resgatados ali, deixando tudo para trás, todo um patrimônio, tudo debaixo d'água. É isso. Obrigada, Odilon, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, e a gente boa tarde para todos. Vem trazendo sempre informações para atualizar vocês de casa. Obrigada. Bem, já que a gente está falando do trabalho dos bombeiros, ninguém melhor do que ela aqui comigo, né, a capitã Luiziana Guimarães Cavalca. Tudo bem? Bem-vinda, capitã. Bem, para a gente começar, amanhã é o Dia Internacional dos Bombeiros. A gente te trouxe aqui para fazer uma homenagem, né, para todos os bombeiros, para os heróis das nossas cidades. E você trabalhou na linha de frente em diversas ocasiões, né? Me conta um pouco da tua vivência enquanto capitã, enquanto bombeiro mesmo, e principalmente se tratando numa situação difícil como essa do Rio Grande do Sul que a gente está vendo, né? Muitos bombeiros aqui do Paraná sendo deslocados para Rio Grande do Sul para ajudar por lá também. Perfeito, boa tarde a todos de casa. É um prazer a gente estar aqui e agradeço pela homenagem, né? Que em meu nome eu agradeço por todos os bombeiros. É muito bacana poder falar um pouquinho sobre o que o pessoal está fazendo lá também, né? Nesse momento tão triste para nossos companheiros do Rio Grande do Sul. A nossa equipe foi deslocada, né, no dia 1º para o dia 2, durante a noite. E chegando lá já começou as ações e já está fazendo os resgates. Ontem resgatou, do Corpo de Bombeiros do Paraná, resgataram 129 pessoas que estavam ilhadas ou ali em situação que eles não conseguiam realmente sair de suas casas. Então, com as nossas embarcações, nossas equipes estão fazendo a retirada e estão se revezando para fazer os atendimentos, que é tem sido bem difícil realmente, porque aquelas águas, não sei se vocês viram vídeos, mas as águas têm uma correnteza muito forte. Muito forte. Então, eles têm que ter a habilidade. E ano passado nós tivemos a mesma experiência no Taquari, né? Então, já fizemos atendimento auxiliando o Rio Grande do Sul no ano passado com as buscas. E depois que aconteceu aquela situação, e também no Paraná aconteceu inundações na região do sudoeste aqui do estado, o Corpo de Bombeiros decidiu por recapacitar nossa equipe e fazer uma força-tarefa. Então, a gente tem mais de 100 bombeiros capacitados para atender desastres diversos. Então, buscas e resgates em estruturas colapsadas. Então, em situações que, por exemplo, cai um prédio, precisa fazer o resgate, o pessoal foi preparado recentemente, assim, foi recapacitado. E essas situações de buscas e resgates aquáticas, nessas situações de águas rápidas. Então, o pessoal... E também combate incêndio florestal. Então, o que for necessário, dentro do Paraná e fora, nosso bombeiro está muito capacitado e tem uma equipe, assim, que está preparada. Tem a gente tem uma lista
com o nome das pessoas e a gente faz um plano de chamada. Quando é necessário, rapidamente eles estão sendo acionados para qualquer atendimento. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito importante, porque às vezes quem está nos assistindo pensa, não, bombeiro, ele é uma profissão que apaga fogo. E não. Né? Eu diria que não é só isso, né? E a grande maioria dos problemas nas cidades não estão completamente ligados ao fogo, e sim, como você falou, desastres naturais, uma queda de um prédio, por exemplo, uma queda até mesmo de um avião. Então, são situações que podem ocorrer em qualquer canto do mundo e o bombeiro tem que estar preparado para isso, né? Preparado. A gente, durante a nossa capacitação, né, durante a nossa formação, a gente é preparado para atender todos os tipos de resgates, atendimentos, combates a incêndios, salvamentos, tudo, de aquático, terrestre, em todas as áreas nós estaremos, né? Me conta, por favor, pode concluir, por favor. Então, assim, a gente tem essa capacitação e as pessoas daí vão se especializando porque as áreas são diversas. Você ficou à frente de uma equipe num atendimento de queimada. Me conta um pouco como é que foi isso. Em 2020 aconteceram, era bem naquela época que começou a pandemia, né? E a gente teve assim, o Brasil inteiro estava em chamas, tinha vários locais, tinha fumaça que vinha através de como se fosse uma corrente de ar que vinha da Cordilheira dos Andes, a fumaça do Mato Grosso chegou aqui em Curitiba. Então era tanto incêndio que assim, sobrecarregou as equipes que fazem o combate a incêndio nos locais. Então foi necessário que outras equipes de outros estados fossem para esses locais que tinham esses incêndios florestais tão intensos. E nós fomos, então, fui com a equipe do Paraná, a gente foi uma equipe total de cerca de 30 bombeiros, a primeira equipe. Chegamos lá, eu fiquei responsável pela parte da força-tarefa que foi para Corumbá, que é onde era o início ali onde começaram as chamas, e a outra equipe foi para uma parte de um parque nacional. E quando a gente chegou lá, a cidade estava cheia de fumaça. Fumaça! Assim, o olho ardia de tanta fumaça. A gente acordava, saía do quarto. Respiração fumaça. Péssima, né? Tudo complicado, assim, muito quente. A gente até registrou uma vez na viatura mais de 50 graus no painel. Nossa. É muito quente. Muito quente. Eu suava e secava. Minha camiseta, que estava por baixo da farda, suava e secava, 5, 6 vezes durante o dia, durante a ação. Então, porque era muito quente e realmente exaustivo. Foi um trabalho bem diferente, que foi, na verdade, é uma transformação na nossa vida mesmo. Você passa por isso, você se transforma. E foi muito interessante. Eu deixei meus filhinhos aqui, né? Meu marido ficou com as crianças, ele também é bombeiro. Eu até falei para ele, como você vai fazer? Ele falou, não se preocupe. Eu tinha falado para ele ir. Porque a mãe geralmente pensa, eu fico com as crianças e ele vai, né? Qual que é a idade dos teus filhos? Hoje eles têm 8 e 5, mas na época a minha filha tinha acabado de fazer 2 anos. Nossa, e o meu filho 5. E daí eu falei assim, Alexandre, você pode ir para essa operação. Eu fico com as crianças. Ele falou, como você vai fazer? Eu falei, não se preocupe, eu tenho a sua mãe, eu peço para minha mãe vir, eu pego férias, mas você vai. Ele falou, então tá bom. Daí ele não pôde ir porque ele já era capitão e eu ainda era tenente. E naquela época eles queriam só tenentes nessa parte da operação. E daí ele não pôde por ser capitão. Daí ele falou assim, olha amor, infelizmente não vou. Ele ligou menos de 1 minuto depois e falou assim, Luciana, você vai? Eu falei, mas como que eu vou, Alexandre? Como você vai fazer com as crianças? Ele falou, não se preocupe. Vamos dar um jeito. Não, ele falou assim, eu tenho minha mãe, tem a sua mãe, eu pego férias, mas eu vou. Ele falou a mesma coisa. Ai, que legal, que mesma coisa que eu falei para ele, ele falou para mim. Então eu fui. E foi muito, muito bacana, assim, para minha carreira. Eu sou da área de florestal mesmo, já tinha esse curso de formação. E eu acabei me especializando ainda mais, né? E é muito bom a gente dar aula nessa área. E foi interessante, assim, comandar. Não é fácil. Era um ambiente, a gente teve um momento que a gente precisou ir para uma área que se chama Serra do Amolar. E essa serra, ela fica muito distante, a 200 quilômetros pelo leito do rio. Nossa. E dava acho que 140, assim, se fosse em linha reta, mas tinha que fazer pelo leito do rio. Sim, não tem como ir reto, né? Não. E como estava uma seca muito grande, o rio tinha baixado 4,5 metros. Nossa. Então, ele estava muito baixo e a gente foi com o pessoal da aeronáutica. Falei errado, da Marinha. Tinha todo mundo ajudando a aeronáutica e Marinha. Mas o pessoal da Marinha que levou a gente com o barco deles.
demorou 14 horas e meia para a gente chegar no local que era do combate. Que loucura. Uma equipe já tinha chegado lá antes, eles foram fazer o primeiro reconhecimento, já tinham resgatado pessoas, apagado um pouco de incêndio lá, mas precisava de toda a equipe. Então foi todo mundo, a gente ficou lá, eu acho que foram 9 dias nesse local. 9 dias? E era bem complicado, porque era um lugar longe, tudo para fazer a movimentação, assim, era tudo de barco, a gente dependia do barco de um pessoal que era de lá, e eram vilas bem pequenas e não tinha energia elétrica, tudo era por gerador. E a água potável, eles colocavam água e colocavam um produto tipo de cloro para purificar, então ela era mais escura, sabe assim? Nossa, uma então, experiência de vida incrível, né? Aí é que a gente percebe o quanto é difícil a vida dos outros, né? A gente acha que a vida dos outros é lindo, o jardim alheio é lindo, mas não é assim que funciona. Né? Então, quero te agradecer muito, quero te parabenizar mais uma vez. Obrigada. Né? Você aqui representando todo o Corpo de Bombeiros do Brasil. Então, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui, viu? Em nome de toda a corporação, a gente agradece, né, essa homenagem. É um prazer estar aqui. Sempre que quiserem, podem chamar a gente para a gente falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Se precisarem, ligue para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. O telefone no Brasil inteiro é sempre o mesmo telefone, 193. E aqui no Paraná, para quem não, né, para quem está assistindo e é do Paraná, pode ajudar a arrecadar. São alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza e água. Nós estamos arrecadando em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Vocês podem levar até dia 8 de maio, está sendo feita essa arrecadação. Maravilha, então tá aí. Dicas para quem quer ajudar, para quem está de olho em tudo que está acontecendo no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Fica a dica para vocês ajudarem. Capitão, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu agradeço. Prazer em Deus recebê-la. abençoe. Para você que está em casa, encerramos o programa por aqui. Um beijo no seu coração. Muitíssimo obrigada pela companhia. Um excelente final de semana e continue pensando no outro. Ajudar os outros faz tão bem para nossa alma, faz tão bem para o nosso coração. Eu fico por aqui. Um beijo para você e continua com a nossa programação ao longo do final de semana aqui na TV Evangelizar. Tchau.